Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. A nossa aulinha hoje vai ser gravada, porque eu tive alguns contratempos, não deu para a gente ficar pelo Google Meet. Então, o nosso assunto de hoje é língua, linguagem e fala. Nós vamos conversar um pouco sobre esse assunto, né? Para que a gente entenda um pouco melhor sobre esse assunto, que ele vai servir para o longo de nossas vidas, né? Aqui nós temos um pequeno slide que fala sobre o que é língua, o que é linguagem e o que é fala. Vamos lá. Linguagem é todo o sistema de sinais convencionais que nos permite realizar atos de comunicação. Pode ser verbal e não verbal. Esse assunto de linguagem verbal e não verbal, nós vamos tratar dele mais a fundo em outra aula, tá certo? Nessa aula de hoje, nós vamos falar apenas dos conceitos de linguagem. Então, aqui nós temos a linguagem verbal. Nós sabemos que a linguagem verbal é aquela cujos sinais são as palavras, ou seja, é aquilo que eu falo naquele momento. E a linguagem não verbal, que seria, né? A linguagem não verbal é aquela que utilizamos apenas o que? Sinais, que não as palavras. Nós temos libras, né? Que é linguagens. Se chama Libra, que é a linguagem brasileira de sinais. O conjunto dos sinais de trânsito é uma linguagem não verbal, porque a partir do momento que você observa um sinal de trânsito, quando você já tem estudado o que é sinal de trânsito, ali você já entende o que ele está querendo lhe dizer. Não precisa nem estar escrito nada. Dentre outros sinais, né? Constitui tipo de linguagem não verbal. Nós temos aqui o conceito de língua. Língua é um tipo de linguagem, é a única modalidade de língua baseada em palavras. O alemão e o português são línguas diferentes. Língua é a linguagem verbal utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Fala é a realização concreta da língua, feita por um indivíduo da comunidade num determinado momento. É um ato individual de cada membro pode efetuar com o uso da linguagem. A fala, pessoal, ela é a realização concreta da língua. É quando você vê a língua se movimentando e dela vai sair sons. Então, essa realização da língua ela é feita por um indivíduo de uma comunidade. Num determinado momento, é o ato individual que cada membro, ou seja, cada um de nós, pode efetuar com o uso da língua. Aqui nós temos os níveis de linguagem, né? A linguagem tem normas, princípios que precisam ser obedecidos. Geralmente, achamos que essas regras dizem respeito apenas à gramática normativa. Para a grande maioria das pessoas, expressar-se corretamente em língua portuguesa significa não cometer erros de ortografia, concordância verbal, acentuação e etc. Há, no entanto, outro erro, mais comprometedor do que a gramatical. Qual seria esse erro? É que o de inadequação da linguagem ao contexto, né? Às vezes nós colocamos uma espécie de linguagem num contexto que não cabe a ela. Por exemplo, nós temos a norma culta padrão da língua, que se nós colocarmos em um ambiente que está sendo utilizada a linguagem coloquial, vai ficar com a inadequação pior do que os erros gramaticais. Em casa ou com amigos, nós empregamos uma linguagem mais informal do que nas provas da escola,
ou em uma entrevista para um emprego. Ao conversar com os avós, não convém utilizar algumas gírias, pois eles poderiam ter dificuldade em nos compreender. Numa dissertação solicitada no vestibular ou concurso público, já precisamos empregar um vocabulário mais formal. Esses fatos nos levam a concluir que existe o quê? Os níveis de linguagem. Eu não posso colocar em uma dissertação de vestibular ou de concurso uma linguagem de acordo com a que eu uso no dia a dia com meus colegas. Eu não posso dizer assim, ei fulano. E aí geralmente, pessoal, no dia a dia a gente fala assim, que a nossa linguagem é, Maria, nós fomos ontem lá na casa de fulana. Ou seja, é uma linguagem coloquial. É como você fala no dia a dia. Então, esse tipo de linguagem nós não podemos colocar numa dissertação solicitada por um vestibular ou por um concurso público, né? Jamais. Nós temos que fazer o uso da linguagem formal. Nível formal, culto ou padrão. Tanto faz você dizer linguagem formal, linguagem culta ou padrão. É o mesmo sentido. Trata-se de uma linguagem mais formal, que segue os princípios da gramática normativa. Essa linguagem ela é empregada na escola, no trabalho, nos jornais e nos livros em geral. Observe esse trecho de jornal. A polêmica não é nova, nem deve extinguir-se tão cedo. Afinal, qual a legitimidade e o limite do uso de recursos públicos para salvaguardar a integridade do sistema financeiro? Nível coloquial popular é a linguagem empregada no cotidiano, aquela que você usa no dia a dia com seus amigos sem se preocupar com erros gramaticais ou linguísticos. Geralmente é formada, essa linguagem, né, ela geralmente é informal. Incorpora gírias e expressões populares e não obedece às regras da gramática normativa. Veja esse exemplo aqui. Sei lá, acho que tudo vai ficar legal. Para que então ficar esquentando muito? Me parece que as coisas no fim sempre dão certo. Tô preocupado? Tô grilado? Olha aí, preocupado é uma linguagem popular. E esse tô grilado é uma gíria, é um limite da língua popular. Profissional ou técnico, né? É outro tipo de linguagem. Então, é a linguagem que alguns profissionais, como advogados, economistas, médicos, dentistas, etc., utilizam no exercício de suas atividades. Aí nós temos também a linguagem artística ou literária, que é a utilização da linguagem com finalidade expressiva pelos artistas da palavra, poetas e romancistas. Por exemplo, alguns gramáticos já incluem este item na linguagem culta ou padrão. Dominar uma língua, portanto, não significa apenas conhecer normas gramaticais, mas, sobretudo, empregar adequadamente essa língua em várias situações do dia a dia. É essa parte, meus alunos, que vocês precisam focar. Focar nesse entendimento. Que dominar uma língua, portanto, não significa apenas conhecer normas gramaticais, mas, sobretudo, empregar adequadamente essa língua em várias situações do dia a dia. Ou seja, você tem que olhar, observar ao seu redor qual é o ambiente que você está, qual é as pessoas que você está, qual é o momento que você está. Você está na escola? Você está no trabalho? Ou você está com amigos? Ou está no exame ou numa seleção para fazer um concurso, né, para entrar em algum trabalho? Então, são esses ambientes que vocês precisam observar onde estão para poder saber se portar linguisticamente de maneira correta, ok? Então,
Então, aqui, pessoal, nós finalizamos, né, uma boa parte do nosso slide e que nós temos mais um slide para apresentar para vocês, tá certo? Mas, no momento, nós vamos ficar com esse entendimento básico sobre linguagem, língua e fala. Então, agora, pessoal, eu não queria me estender muito, por quê? Porque se eu for me estender um pouco mais, eu já vou entrar na linguagem verbal e não verbal, né? E esse tipo de conteúdo eu gostaria de tratar em outra aula para que não misture demais a cabeça de vocês, tá certo? Então, tenham todos uma boa tarde. Nós vamos ficar agora com a atividade no Google Formulário e também no livro didático de vocês, que eu vou colocar aqui no grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? Tenham todos uma boa tarde e até nosso próximo encontro na sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.